Olá, conversadores e conversadoras de elevador. Estamos aqui no mais um quadro, novidade, essa é a estreia do quadro Na Cobertura. Por que na cobertura? Porque aí eu recebo mais pessoas para falar sobre esse nosso universo dos elevadores, e aí a gente precisa ir para a cobertura, porque não cabe todo mundo só no hall, tem que ir para a cobertura, deixar essa conversa aqui mais gostosa. Mas essa é a pegada do Na Cobertura, para a gente deixar todo mundo bem tranquilo. E qual que é o tema de hoje? Uma pergunta que uma profissional me mandou aqui para o canal, perguntando para mim se o segmento de elevadores é tão masculino, eu ainda assim recomendaria esse setor para as jovens mulheres profissionais. E aí eu não quis responder sozinha, convidei aqui umas mulheres super poderosas para me ajudar na resposta. Para começar, é aquela pergunta tradicional que eu sempre faço. Vamos começar pela Karina? Karina, quem é você na fila do elevador? Fique à vontade aí de se apresentar. Oi, Kátia, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer por estar participando no seu canal, é um prazer. Então, eu me chamo Karina Benevides, eu trabalho na Infolev Elevadores Informática há 20 anos, então na fila do elevador já se passaram aí alguns anos, né? E nesses 20 anos, 16 atuando na área comercial como gestora, na linha de frente do atendimento às empresas conservadoras, independentes, e também auxiliando na capacitação da nossa equipe de vendas. E a Infolev, como a grande maioria das pessoas do segmento conhecem, nós já estamos no mercado há mais de 30 anos, somos a maior fábrica de quadros de comando na América Latina, então nós temos hoje mais de 50 mil equipamentos instalados. Então, realmente é um trabalhão duro que nós temos feito durante esses 30 anos e colhendo os frutos da confiança dos nossos clientes, de relacionamentos duradouros. E esse é um pouquinho aí da minha história no segmento de elevadores. Karina, e a Infolev sempre aqui apoiando, né? A gente que faz um trabalho de treinar as pessoas, treinar aí a área comercial, então, prazerzão receber você. Quando eu recebi a pauta, eu falei, a Karina tem que estar nesse grupo para me ajudar a responder. Obrigada, Karina. Carla, e você? Quem é você na fila do elevador? Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Kátia, obrigada aí primeiramente pelo convite, participar aí do canal. E, bom, eu estou atuando na área já tem de 13 para 14 anos. Na verdade, eu comecei numa empresa que vendia peças para elevadores, né? Então, comecei lá em 2008, comecei vendendo peças para elevadores e essa empresa ela vendia peças para todas as conservadoras de todo o Brasil. Então, ela era em São Paulo, hoje ela já mudou, não está mais aqui, mas a gente vendia tanto para donos, para o pessoal aí, para as conservadoras que iam no balcão, como fazia pedido pelo telefone, por e-mail. A gente também era fornecedor da OT, sempre tinha um follow-up aí para poder cumprir, para poder mandar todo o material, porque eles começaram naquele tempo a pegar elevadores de outras marcas. E aí eu pegava esses pedidos, despachava os pedidos, fazia nota, boleto, essas coisas. E ali eu comecei a conhecer algumas pessoas ali da área de conservação, né? E aí depois, quando eu saí dessa empresa, fui convidada por uma outra para trabalhar numa empresa que era rebobinamento de motores, e aí a dona também abriu uma outra empresa relacionada à conservação. Não sabia nada referente à RIA, ART, nada de documentação de elevadores. Para mim era só assinar o contrato e vida que segue. E, no entanto, tinha toda aquela documentação burocrática de você pegar da entrada na prefeitura, abrir processo para depois fazer a RIA. Enfim, fui aprendendo aos poucos aí, e aí sempre fui nessa parte administrativa. Depois trabalhei em outras empresas, que trabalhei na parte comercial. Essa que eu trabalho agora, a Portal Elevadores, eu já estou aqui há 3 anos. Eu era da parte comercial, e aí esse ano eu passei para a área financeira. Então, assim, de tudo um pouco, né? Tanto comercial, como
fazer pedido, cotação, a demanda aí com os clientes, atendimento aí para cliente de qualquer tipo, qualquer humor que existe. E também uma ligação direta com o fornecedor, de todos os tipos, todos os modelos existentes aí do mercado de elevadores, né? Tudo que é marca, modernização, desde fazer um pedido de um quadro de comando, pedido de um operador de porta, e assim vai, pedido de botoeira, e cotação, compra, venda, cliente, orçamento, ordem de serviço agora, parte financeira, contas a pagar, contas a... E foi bem por isso que eu te chamei mesmo, porque eu conheci você pelo canal, né, do Bruno, que a gente já fez também aqui um episódio com ele, e vi que a Carla, multiuso, multitarefas, uma pessoa que conhece bastante todos os setores, né, aí das conservadoras. Então, é legal, porque também Carla vai poder falar para a gente não só o contato com o cliente, né, que também mudou, os gêneros aí foram mudando conforme o tempo foi passando, mas também a própria estrutura da empresa, né, conforme o tempo vai passando, a gente vai sentindo essa mudança de ter mais mulheres, os fornecedores, que você acabou de comentar também, muito isso, né? Os fornecedores também foram mudando. Então, a Carla também é de São Paulo, gente, eu, Karina e Carla estamos aqui em São Paulo. E aí eu vou chamar agora uma pessoa que não é de São Paulo, apesar dela falar que ela é de origem aqui de São Paulo, mas é a Cirlei, que foi aí indicada pela Karina. A Karina falou, chama a Cirlei que ela vai ajudar a gente a esclarecer essa pergunta aí facinho. Cirlei, quem é você na fila do pão, na fila do elevador, na fila da nossa vida aí, por favor? Olá, pessoal, boa tarde. Agradeço demais o convite, Kátia. Prazer estar com vocês, meninas. Realmente, assim, quando a gente liga no automático, assim, de repente, no dia a dia, isso se mistura e a gente já nem entende mais, né, dividindo por sexo, né, mas é sempre bom a gente parar e refletir. Então, acho que é uma oportunidade excelente de trazer esse tema, né? E eu, na fila do pão, tem 27 anos, que trabalho com elevador. Foi a minha primeira experiência profissional. Na época, eu cursava um curso de ensino médio, contabilidade, e fui parar no escritório da Elevadores Otis, aqui na Paraíba. Foi minha primeira oportunidade de trabalho, e de lá não saí mais. Então, concluí o curso, depois fiz administração de empresas e marketing, me especializei em gestão empreendedora. Na Otis trabalhei em diversos setores administrativos, substituí gerente, fui consultora, e aí realmente decidi empreender, né, no setor. Realmente é apaixonante. Eu realmente fui picada aí pelo vírusinho, chegou em mim, não consegui sair do setor. Gosto muito, amo muito o que faço. E, enfim, decidi empreender já tem 17 anos. Cofundei a Engeltec, é uma empresa que existe na Bahia, já existia na Bahia, parceiros, né, que hoje tocam a Engeltec lá na Bahia e eu aqui na Paraíba. E iniciamos juntos lá em 2005, e de lá para cá já o quê? Aproximadamente aí 17 anos. A Engeltec eu considero a maior empresa, né, independente, pelo número de clientes, pelo tempo de atuação, né, pelos processos que, graças a Deus, só melhoram, e o nosso trabalho também, né? É uma equipe dedicada. A nossa construção nasceu partindo do princípio que os empreendedores que ali estavam iriam participar do processo, né? Cada um com a sua pasta. Então, foi um enriquecedor. De lá para cá, a gente não parou de aprender. E a empresa trabalha com manutenção, reparos, modernização. Nós representamos também uma marca de elevadores chamada Ortobras, uma fábrica brasileira de elevadores. Nós vendemos os elevadores, plataformas, e damos assistência técnica também. Então, é muita história para contar, realmente. Eu estou muito feliz de fazer parte desse encontro.
Legal, nossa, perfeito. A sua história vai contribuir ainda mais, porque também tem essa parte do empreendedorismo, né? Que nos últimos anos tem uma força feminina muito grande, né? Mas no passado era muito mais uma coisa masculina e as mulheres ficavam naquele empreendedorismo mais caseiro, informal, né? E aí também você deve ter boas histórias para contar aí na parte do empreendedorismo. Legal, Silei. Vou chamar agora aqui a nossa representante técnica, a Maíra Souza, né? Ela também é de uma empresa aqui de São Paulo, da Next, e eu vi que a empresa tem investido aí nas profissionais técnicas mulheres. E a Maíra está aqui para contar um pouquinho para a gente como que é estar ali no campo, né? Que quando eu entrei no segmento não tinha mulheres como técnica, eu vi essa revolução. Maíra, quem é você na fila do elevador? Conta para gente. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Maíra, quero primeiramente agradecer pelo convite. Era uma coisa que eu não estava esperando, assim, mas eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a área técnica. Eu entrei recentemente, vou fazer 2 anos agora nessa área. Eu tenho só 23 anos, esse é o meu primeiro emprego, e já entrei com tudo, né? Já uma coisa que eu nem imaginava que eu iria fazer, que antes de entrar nessa empresa, eu não tinha noção, assim, de que mulheres trabalhavam mexendo com elevador, né? Eu fui contratada para trabalhar na área de manutenção, fazendo preventiva nos elevadores da região de São Paulo. E é uma coisa, no começo foi bem chocante, no sentido dos clientes, porque até então não havia mulheres trabalhando na área, nessa empresa, e era interessante ver a reação das pessoas ao a gente chegar no prédio e falar, nossa, mas uma mulher fazendo esse serviço? Gente, o mundo está mudando agora, né? Estamos evoluindo, mas foi bem legal. Hoje em dia, conforme passou já 2 anos, a empresa investiu mais em contratar mais meninas, mais mulheres para trabalhar na área. Os clientes não estranham tanto. Tem cliente até que prefere que seja enviada mulheres para fazer a manutenção nos prédios. Eles têm uns que falam, não, a partir de agora eu só quero que venham mulheres trabalhar aqui, porque falam que mulher é mais caprichosa, tem mais atenção aos detalhes, e é bem interessante. Me deparei muito com, realmente, questão de machismo, porque tinha cliente ou prédios que eu ia, a pessoa, por ver que era uma mulher, não acabava não deixando entrar. Mas você vai saber fazer? Mas eu tenho no meu entendimento que a partir do momento em que uma pessoa se capacita para fazer alguma coisa, pronto, está feita, vai conseguir fazer, não importa se seja homem, se seja mulher. Eu estou bem feliz com como as coisas estão evoluindo hoje em dia, mulheres tendo mais oportunidades para exercer aquilo que elas realmente querem. Perfeito, Maíra. Não falei que ela ia representar bem a gente? Nossa, Maíra, show de bola. Que legal. E assim, é legal o que você comentou, Maíra. Eu sempre faço esse comentário, tá virando até meme, mas eu entrei no segmento do século passado, em 1998, né? Quando eu entrei no segmento, realmente não existiam técnicas de manutenção. Não existiam supervisoras operacionais ou inspetoras, eu não sei se lei como que era na OTIAS, mas na Atlas Schindler o termo que se usava era inspetor, sub e depois supervisores. Também não tinha mulheres supervisoras, e eu pude participar dos treinamentos das primeiras mulheres, primeiro para serem supervisoras operacionais, né? Então lidar com um número de 15 técnicos, às vezes até mais técnicos homens, né? E acompanhei assim toda essa mudança que o segmento fez, né? Então, realmente é um segmento que ele vem mudando muito a sua forma de lidar com o mercado, com seus colaboradores e até com seus fornecedores. E aí, assim, a minha próxima pergunta, né? Vocês acham mesmo que o segmento é masculino? Tem toda essa pegada do masculino? Sem dúvida, Kátia, eu percebo que sim, o público é predominantemente masculino.
Nós atendemos bastante, né, as conservadoras independentes, e, ao meu ver, pelo que eu vejo no dia a dia, acredito eu que 90%, assim, ou são homens e 10% mulheres, né? Isso se dá porque grande parte eles atuam na área da mecânica, área técnica, né? E quando a gente visita uma conservadora, você vê que tem 5 técnicos e uma pessoa do administrativo ou no financeiro, uma moça na área de atendimento, né, nas empresas menores. E na Infolev o cenário também é semelhante, por sermos uma indústria, né? Então, grande parte dos funcionários, em torno de 70%, são homens, que atuam na área técnica, engenharia, produção, e 30% mulheres, mais atuantes na área de atendimento ao cliente, na área comercial, financeira, administrativa. E até quando eu faço a seleção, né, a gente participa das entrevistas, a gente costuma passar um pouquinho, né, do que é esse nosso dia a dia para os candidatos, de como é o perfil do nosso cliente, dos mecânicos, né, dos proprietários das empresas conservadoras. Mas, realmente, grande parte é masculino. É interessante. No seu setor, né, porque você faz a gestão aí da área comercial, né? Qual que é a proporção de homens e de mulheres? 50-50. 50-50. E atualmente na minha área eu contratei mais homens, mas é a primeira vez, assim, nos últimos 10 anos, e até os clientes reclamaram, falaram, tá com muito menino. Mas agora eles se acostumaram, né? Assim, eles brincam, ser atendido pelas meninas, receber as visitas das vendedoras. Mas hoje é em torno de 50%, vendedores, Legal. homens e mulheres. Passando para a Carla agora. E você, Carla? No seu dia a dia aí, é muito mais homens do que mulheres? Ah, sim, com certeza. Apesar de as mulheres aí estarem quebrando aí um pouquinho o paradigma disso, mas ainda a maioria são homens mesmo. As conservadoras que eu passei também, como até a Karina comentou, o pessoal realmente da técnica, da manutenção, do reparo, sempre são homens, né? Às vezes uma empresa menor só tem uma menina só ali para atender os chamados, fazer um financeiro, emissão de nota, um boleto, um contrato, um orçamento. Aqui também não é diferente, onde eu trabalho, a parte técnica são só compostas por homens mesmo, e as mulheres aqui atuam na área do escritório, administrativo, comercial, financeiro, relacionamento com cliente, relacionamento com fornecedores e funcionários. Interessante. A Maíra já tinha comentado, né, que tomou um susto quando se viu técnica aí na área, né? Maíra, mas assim, e os clientes? Você lida mais com o zelador, porteiro, síndico, homens, ou já tem bastante gente mulher também no segmento? Nos clientes que eu atendo são mais homens mesmo. Eu acho que de 90% são homens, ou ainda mais. São poucas mulheres que eu lido, assim, no prédio, no caso. Zeladora, não vejo muito, não. E você está em qual região da cidade de São Paulo? Eu trabalho mais no centro, assim, região da Paulista, região da Sé também. Entendi. E isso é uma coisa interessante, porque quando eu comecei, existiam só algumas áreas em que as mulheres eram chamadas para trabalhar, acho que a Karina comentou um pouco sobre isso, né? Então, assim, serviço de atendimento ao cliente, tem que ser mulher, né? As secretárias ou as recepcionistas dos postos, né? Ou das filiais, tem que ser mulher, não pode ser homem, né? E aí a área técnica, tem que ser homem, né? E aí eu recebi uma jornalista na época, se eu não me engano, era da revista Exame, e ela fez essa pergunta para o presidente da empresa, né? Por que não tinham mulheres? E ele falou que não existiam mulheres porque não existiam mulheres preparadas para atuar no segmento mais técnico, né? E ela devolveu assim, e por que vocês não treinam então? Por que vocês não dão chance
delas se desenvolverem, né? E a partir daí, eu acho que teve realmente uma iniciativa, uma vontade da empresa de testar mulheres em alguns segmentos, né? E o segmento operacional, principalmente quando a gente fala de reparação ou de modernização, que são atividades mais pesadas, né? Então, quando você fala trocar um cabo de aço, uma máquina, você pensa em algo muito mais pesado, um reparo mais pesado, né? Mas a preventiva, ela é uma atividade, claro, pesada, né? É cansativa, como várias outras atividades, mas ela também tem uma particularidade que qualquer gênero pode fazer, não tem restrição, né, Maíra? Como que é a tua Isso é verdade. rotina hoje, assim? Bom, primeiramente, a área preventiva eu acho bem tranquila. É mais realmente para prevenir que o elevador pare ou tenha algum dano. É mais fazer um checklist, né, dos componentes, ver se não tem nenhuma peça quebrada, uma peça faltando, ver se sempre as guias estão lubrificadas, se as corrediças não estão gastas ainda, e pedir a troca realmente para manter sempre ali o funcionamento do elevador, né? Então, eu acho uma área assim bem tranquila, porque querendo ou não, quando precisa a gente troca a peça também, mas por ser área preventiva, eu nunca cheguei a ver chegar num prédio e nossa, precisa trocar uma peça maior, que já está quebrada há muito mais tempo, que não foi vista antes. Então é bem mais prático por causa disso, né? Que dá para prevenir antes de acontecer uma coisa que tem que fazer um esforço maior no serviço. É legal isso que você comentou, a questão do esforço, né? Durante muitos anos, a gente foi direcionada a entender que nós não temos, né, a habilidade, a força que o sexo masculino tem. Isso também não é uma verdade, né? Porque existem mulheres que têm muito mais força do que homens, e tem homens que não têm todo esse DNA da força. Então, não é a questão do gênero, né? É a questão do que você está disposto, que você se desenvolve para tanto, né? Mas também tem uma parte disso que é muito importante. Como na construção civil, nosso segmento também ele era pouco tecnológico, né? Era um segmento muito parrudo, né? Então demorou muito, por exemplo, para a gente começar a ter não só os EPIs de segurança, mas os EPIs que facilitam a nossa vida para uma troca de uma grande peça ou fazer um grande reparo, né? Era um segmento muito ali daquela oficina em que as coisas eram muito pesadas mesmo, né? Então, eu acho que, assim, com a evolução, né, do segmento, não ajuda só as mulheres, mas ajuda também os homens, né? Os homens também precisam ter trabalhos mais facilitados aí pela tecnologia, né? Ô, Carla, deixa eu te chamar aqui para responder mais uma pergunta. No trato com os técnicos, né? Porque você já fez essa parte de mesa de chamado, de mandar um técnico para atender um chamado, outro. Como que é? Eles aceitam bem ter uma mulher na mesa de chamada para vai lá fazer aquele atendimento? Como que é? Olha, algum tempinho atrás era um desafio. Assim, sempre teve, né? Mas ainda tem aquele paradigma de que homem não gosta de ser, entre aspas, mandado por mulher, né? E às vezes a gente fala assim, olha, mas o cliente está pedindo uma certa urgência, ou você às vezes direciona o técnico que está mais próximo, porque você vê que a intercorrência ali é de uma necessidade mais urgente do que o outro que ele estava em rota. Então, geralmente, eles ficavam um tanto bravos, né, com isso. Hoje em dia, não. Hoje é mais tranquilo, né? Eles estão verificando que realmente quem acaba direcionando os chamados, verificando rotas, essas coisas, é a gente aqui da base, né? E, assim, se a gente não fizer o melhor dessa forma, quando, vamos supor, se demorar no atendimento, eles vão ser os primeiros a ouvirem lá no cliente. Então, a gente procura sempre fazer o melhor por conta da empresa, né? Porque é daqui que a gente tem o nosso ganha-pão, né? E aí o cliente, quando ele fica, como diz, atritado, ele vai procurar uma outra empresa, vai cotar uma outra empresa, e ele, não é isso que a gente quer. Então, antigamente era bem mais difícil mesmo. Hoje não, hoje é muito mais tranquilo. Pelo menos aqui onde eu trabalho, os técnicos daqui aceitam todos
de bom grado, a gente direciona, a gente tem um plantão aqui que a gente reveza entre eu e a outra moça do comercial, então a gente fica com o telefone mesmo 24 horas, que a gente desvia as ligações, e eles aceitam super na boa. Então, antigamente era até um pouco mais complicado. Hoje não, hoje eles já mais, entendeu? Como era o nosso segmento antes, né, que quando eu entrei, supervisores de operação, os inspetores eram na sua totalidade homens, né, a gente não tinha mulher naquela época, e você disse que também trabalhou na Otis, eu trabalhei na Atlas Schindler. Na época que você entrou também era assim? Não tinha gestores na área operacional mulheres? Olha só, gestores do setor técnico realmente não vi, tá? No escritório aqui de João Pessoa, eu era a única mulher. E depois de mim vinha a moça da limpeza, né? Assim, depois de mim eu digo no sentido de escritório, a estrutura era eu e ela, mulher, e toda a equipe masculina. Agora, eu acredito que esse assunto remete muito também à questão de como você vê a figura da mulher, né? Então, assim, eu fui criada por uma mãe extremamente batalhadora e assim, eu não tinha isso, eu não consegui visualizar isso lá atrás. Eu comecei com 15 anos de idade, né? Na estrutura da empresa, quando partia para a matriz, eu sempre via a figura da mulher. E em cargos superiores, né? A matriz, a pessoal da direção, tinha figura feminina. De repente, naquele momento lá, eu não me bloqueei nesse sentido não, tá? Mas, de fato, parando para pensar, eu sempre estava rodeada de homens. E Tanto hoje? no campo como dentro do escritório. E hoje, você se vê mais rodeada de mulheres no seu dia a dia? E assim, foi naturalmente. Assim, há um tempo atrás eu estava conversando com meu sócio e falando, gente, que coisa incrível. Não é que aqui dentro só tem mulher? Dentro do escritório, só meninas, né? E realmente no campo, só homem. E nessa ocasião eu conversei com ele, né? E a gente acabou discutindo. Mas vem cá, quais seriam os entraves de uma mulher assumir de repente, né? Para você, na sua concepção, do ponto de vista de dificuldade, qual seria uma dificuldade? Fala para mim para eu tentar entender e tudo mais. E aí ele colocou algumas questões e a discussão foi muito positiva, né? Porque quando a gente para e reflete, os reflexos da ação de uma mulher na prestação de serviço que requer cuidados, né? Até a colega falou muito bem, e certamente foi isso que os gestores, os empreendedores da Next viu, né? Como um diferencial competitivo, o capricho da mulher, o fato dela ser tão analítica, né? Tão organizada, né? Se atém aos detalhes, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, pensar estratégias, soluções, né? Não que o homem não consiga, mas a mulher, digamos que ela tem mais habilidade. Ela tem isso em casa, ela consegue uma conta de casa, do trabalho e etc. Então, assim, é um treino que já vem desde pequenininho, né? Então, eu realmente estou gostando muito de estar neste momento refletindo sobre isso, porque de repente a gente certamente, de repente não, certamente essa visão poderá ser mudada, né, na Engeltec, e a partir de então a gente começar a ingressar com meninas no campo, né? Mulheres no campo. Eu também observo que o mercado que procura pelos cursos de engenharia mecânica, técnica e mecânica, também é muito masculino. A gente dificilmente encontra mulheres se candidatando para as vagas, né? Porque se houvesse essa procura, certamente o fator de ser mulher não seria para mim um impeditivo, né? Eu brotei nesse universo masculino, né? E é possível, é extremamente possível. A mulher é capaz, como todo ser, né? Poxa. Exatamente. Eu acho que você comentou um negócio que eu super concordo, né? Eu acho que o segmento
ele tem se tornado mais diverso mesmo, não só homens e mulheres, né, mas todas as pessoas, né, podem entrar no segmento, né, e o que é mais importante, a gente precisa ter diversidade de pensamento, que acho que é bem o que você está falando, né. Pode ser que no primeiro momento a gente realmente não encontre uma técnica pronta para atuar no nosso segmento. Pode ser que no momento a gente não encontre uma pessoa do comercial formado para já sair jogando, né? Mas é responsabilidade, sim, do segmento desenvolver pessoas, né, independente de quem são, para poder atuar. E isso é uma coisa bem interessante, sabe, mulheres? Eu acho que essa é a parte da minha história que eu gosto muito de contar. É claro, como todas vocês, fui criada num ambiente super machista, no sentido desse patriarcado, né, que a gente tem na sociedade, como todas nós fomos, né? E muitas vezes, quando eu estava numa sala em que tinha, sei lá, 20 homens, porque eu trabalhava na matriz, e apenas eu de mulher, eu nunca deixei de ser feminina no meu jeito de vestir e tudo mais, mas eu me tornei muito masculina no meu comportamento, né? Muitas vezes, para conseguir o meu espaço, que acho que muito que a Cirlei falou, né, de trabalhar na matriz, eu precisei agir como homem, né? No homem nesse sentido de ser másculo, né? De repente não ouvir o que as outras pessoas estão falando para garantir a minha posição, né? Que não é uma coisa boa, é uma coisa tóxica, que eu acho que nós mulheres podemos trazer isso para o segmento, né? De que é legal ter diversidade de pensamento, eu discordo, você pensa de um jeito, mas a gente vai juntos construir alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, essa parte da história que eu gosto de contar. Sim, o segmento é extremamente masculino, e por ser masculino, traz muito desse lado da nossa sociedade, né? E cabe a todas nós tentarmos mudar isso o melhor possível, para que tenha espaço para todo mundo, homens e mulheres. Acho que todo mundo sai ganhando, né? E aí a gente vai para a última pergunta, mas antes de ir para a última pergunta, que é, e aí, vocês indicam, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Maíra, que a gente fez nos bastidores aqui, né? Maíra, cabelão lindo, que por sinal é muito bonito, parabéns. E piercing, né? Obrigada. Claro que isso não é sinal de ser mulher, tem homens que têm cabelos compridos e usam piercing também. Mas como que é na manutenção, em relação à segurança e tudo mais? Como que você faz no seu dia a dia? Bom, aqui, antes de sair para a rua, a gente tem treinamento, né, sobre como usar EPI e tudo mais. E, claro, que entra a questão de adornos e o cabelo também, né? Como você falou, não é só as mulheres que têm o cabelo longo que usam piercing também, né? Aqui a gente tem a orientação de retirar assim que começa o dia, né? Ou vai entrar no prédio, até mesmo para não esquecer, tipo, esqueci de retirar, cheguei na casa de máquinas e aconteceu um acidente, né? Então é orientado que a gente retire, e o cabelo a gente tem que prender bem, né? Porque é uma questão da nossa própria segurança, porque vai chegar perto do motor, vai andar no topo da cabina, ou pode ser que enrosque no cabo. Então, para evitar isso, a gente prende o cabelo e retira todos os adornos, não só piercing, mas brinco, anéis também, já para ficar mais seguro, né? Segurança em primeiro lugar sempre. Maíra, você fez qual curso para poder ser técnica de manutenção? Eu fiz eletricista de manutenção e no momento estou cursando mecatrônica. E na sua sala tem qual a proporção aí de homens e mulheres? Olha, de 30 alunos, 4 são mulheres. É o que a gente falou, Cirlei, Sim. né? Tem pouca gente preparada. Mas e aí, você indicaria para suas colegas o segmento de elevador? Com certeza, porque é muito bom, é uma dinâmica totalmente diferente do que aquilo que a gente pensa. Que nem no momento que eu entrei nessa empresa, eu não fazia ideia de como era um elevador por dentro. Eu não sabia qual era a função. Para mim, só trabalhava em elevador quem trabalhava aquela pessoa que fica sentada apertando os botões, mandando o elevador para cima e para baixo. Mas não, tem uma história toda por fora dele. Eu acho muito interessante, e eu comento com as
meninas que eu estudo falam, não, é muito legal, gente. Se vocês quiserem, eu indico vocês para vocês verem como é realmente, que não é só homem que tem a capacidade de trabalhar nesse ramo que eu trabalho. E aí eu super, super indico. Aí uma que recomenda, gente. Já vamos ver como que vai sair o nosso placar no final. E você, Karina, recomenda? Com certeza, eu indico o nosso segmento de elevadores, para as mulheres, para os jovens, né? As pessoas que procuram também oportunidade de seu primeiro emprego. Até aqui em São Paulo existe um trabalho feito pelo sindicato, né? Um treinamento de capacitação, e é um treinamento, uma capacitação que funciona, que muitos dos que participam conseguem oportunidades nas empresas de elevador, e é um segmento que é bastante promissor, com muitas oportunidades de desenvolvimento em diversas áreas. Assim. Então, com certeza, eu indicaria. E a Infoleve, a gente, nesse sentido, também procura dar essa oportunidade. Da área da produção, montagem de quadros, na área de atendimento, na área técnica, né? Como vocês comentaram, tendo essa capacitação, sem dúvida, vale muito a pena. Eu indicaria sim. Bem legal. Bom, mais um voto, hein, gente? Duas que indicam. E você, Sirlei, você indicaria segmento? Sim, indico sim, e na medida do possível, como eu falei, no escritório já está todo dominado, é só mulher. Não existe, claro, acaba que é uma tendência, né? Acredito que nas entrevistas, os currículos, sempre, no meu caso, lá nas contratações, sempre a mulher acabou levando a vaga, né? Não que a gente coloque como uma condição, tá? Eu acho que isso é muito importante. Realmente, o setor técnico está 100% masculino, por uma falta de atenção nesse setor, nesse sentido, eu digo, e também uma falta de procura, realmente, né? Como eu falei, a gente realmente precisa que pessoas se interessem, por isso que eu acho que essa oportunidade de falar sobre isso é muito importante, porque vai servir também como um alerta, né? Para quem está precisando aí ingressar, mudar de carreira ou de repente apostar, né, num novo setor, num novo segmento. Elevador, como a Karina falou, é muito promissor, é um serviço de primeira necessidade. Por exemplo, na pandemia nós não paramos, né? Então nós nos equiparamos à polícia, ao pessoal da área de saúde, né? E a gente tem um déficit tão grande de profissionais que procuram se especializar, né? E é isso. Então, eu realmente vou levar essa tarefa para casa, tá? Vou realmente focar nesse aspecto. Não tenho dúvida que a mulher tem todas essas qualidades aí que eu já falei, de disciplinada, organizada, atenciosa, analítica demais. Imagina uma manutenção com um profissional que tenha capricho a esse ponto, né? Não vai deixar para ninguém. Não é isso? Bem isso mesmo. E aí, juntando, né, o que você comentou, Karina e Maíra, muitas vezes na minha carreira, dentro do segmento, eu senti falta de um conhecimento técnico mais aprofundado, né? Porque como eu não fui técnica, eu fiz preventiva, eu fiz corretivas, mas sempre acompanhando, né, alguém da área técnica. E se você vem da área técnica, conhece muito e se dispõe a assumir uma gestão de uma equipe, depois estudar a parte mais administrativa, né, da parte mais de gestão de pessoas, eu acho que tem potencial real mesmo para a gente assumir cargos bem significativos no segmento, né? Porque faltava isso mesmo, né? Das mulheres passarem por todas as áreas de uma empresa conservadora, para a hora que ela chegar ali, né, na gestão da empresa ou abrir a sua própria empresa, ela ter uma visão do todo, né? Eu acho que isso é gigante o potencial para o nosso segmento. E é o que você comentou, né, Celei? É um segmento que não dá para sobreviver sem.
né? Ter manutenção de elevador é fundamental, não dá para viver sem. O que a gente precisa realmente são profissionais aí mais especializados, né, para poder tocar o segmento. E você, Carla? Só está faltando você, hein, para dar o voto. Bom, então, por unanimidade, indico, com certeza. É uma área que, assim, no começo, quando a gente entra cru, né? Eu também entrei cru nessa área também. Você pensa que são inúmeras coisas que você não vai pegar, e no fim das contas, sempre tem experiência de um, a experiência de outro, você adquire conhecimento de um, alguns você, né, tem aí para a vida toda, amizades desde quando eu comecei, está aí para a vida toda aí. O Bruno mesmo é um deles, a gente trabalhou juntos lá na primeira empresa de elevadores, que era venda de peças, e estamos aí, ó, amizade para a vida toda. E assim, é uma área promissora, uma área aí que, ainda mais São Paulo aqui, qualquer lugar que você andar, você está vendo que está subindo um novo prédio, né? Está verticalizando aí. Então, tem muita gente, tem pessoas assim que eu conheço que perguntam: oh, você conhece algum técnico para trabalhar? Conhece alguém para trabalhar no escritório? Está faltando mão de obra para isso. Mas, assim, tem empresas que dão oportunidades para quem realmente é cru. Aqui onde eu trabalho mesmo, nós admitimos 2 rapazes que eles não eram da área e hoje estão aí desempenhando, entraram para manutenção, hoje entraram no reparo, estão no atendimento de chamados, já estão na manutenção preventiva, na corretiva, enfim. Então, a gente aqui deu a oportunidade para isso. E tem outras empresas também que eu conheço que têm dado essa oportunidade para treinar mais pessoas para vir para essa área, porque é uma área promissora, é uma área que dificilmente você vê alguém desempregado. E assim, depois que a gente também é picado pelo bichinho do elevador, a gente não sai mais. Eu já tentei mesmo por experiência própria. Saí 2 vezes da área e eu não consegui. Tipo, eu vi que, na verdade, a minha área é essa e eu gosto do que eu faço. Eu procuro, assim, sempre estar me aprimorando mais para aprender um pouco mais. E eu vejo, a gente... E é aquele negócio, até na hora do almoço aqui, o assunto não é outro, é elevadores mesmo. Então, super indico aí para a galera, quem puder se especializar. Aqui em São Paulo tem alguns cursos aí gratuitos para filiados, não filiados. Quem puder vir para a área é bem bacana, porque não vai se arrepender. Apesar de ser masculino, sim, ainda tem muita luta, né, para provar que a gente é capaz, mas é um segmento que pode te ajudar a crescer. E aí, falando nisso, eu acho que é legal falar para quem está acompanhando o canal. Dentro do segmento de elevadores existem várias profissões, né? Tem o técnico, a técnica de manutenção, como a Maíra falou, tem o pessoal do atendimento ao cliente, né? Que fica ali na mesa de chamado. Claro, tem empresas menores que não tem uma pessoa exclusiva para isso, mas as empresas grandes têm o pessoal que fica no chamado. Muitas empresas hoje com aquelas mesas grandes, como se fosse um telemarketing mesmo, para fazer esse atendimento, mas para tudo isso, você precisa conhecer um pouco mais de elevador. Mesmo para você estar numa mesa de atendimento a chamado, você precisa saber o que está acontecendo, né? Ser consultor técnico comercial, né? Trabalhar aí na área de vendas, e por aí vai, gente. Tem muita área possível dentro do segmento de elevador. Até uma área jurídica também, né? A área jurídica no nosso segmento, ela é bem específica, você aprende muita coisa voltada ao nosso segmento. Então, tá aí, se você está em qualquer profissão e você fala, poxa, será que valeria a pena olhar para o segmento de elevador? Vale a pena sim, venha que nós estamos aqui provando que vale a pena. Meninas, é isso. As perguntas aqui que a nossa seguidora tinha mandado foram cumpridas. Então é isso. Agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito quem segue a gente. Além dos treinamentos, né, que existem aí, tanto no sindicato, a própria Infoleve fazendo, tem o canal também, aqui a gente sempre traz informações para quem quer saber mais, quem quer se especializar e quem quer atuar no segmento com profissionalismo. Gente, muito obrigada. Até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigada pelo convite. A gente Obrigada pelo convite. Siga aí o canal. Legal. Obrigada, Kátia. Um abraço.
Um beijo, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.